E aí, meus queridos, estamos aqui de novo agora com matemática. Matemática para o segundo ano, a gente vai estudar um pouco sobre sistemas lineares. O que é um sistema linear? Então, uma equação linear, primeiro a gente tem que definir o que é uma equação linear, e aí a gente vai definir depois o que é sistema. Uma equação linear é toda equação que possui somente variáveis de primeiro grau e coeficientes reais. Então, presta bem atenção. Primeiro que pode haver mais de uma variável, ou seja, eu posso ter x, y, z, infinitas variáveis, ok? Desde que todas elas estejam elevadas ao expoente 1, ou seja, x elevado a 1, y elevado a 1, z elevado a 1. Quando eu tenho variáveis elevadas ao expoente 1, eu não preciso escrever ele. Então, preciso escrever a variável. Então, no exemplo aqui, a gente tem ax mais by mais cz mais d igual a zero. Tá vendo que o x ele é uma variável, é ele que muda. O y também é uma variável. O z também é uma variável. Essas variáveis, elas não estão elevadas a nenhum expoente que não seja 1. Então, essa é uma variável de primeiro grau, primeiro grau, primeiro grau. Então, essa equação é a equação geral de primeiro grau, ou seja, uma equação linear. Um exemplo aí seria assim, ó. O A, o B, o C e o D são coeficientes, onde o D é um termo independente. Eu vou escrever a mesma equação de cima e embaixo, substituindo os valores de A, B, C e D por números. Então, eu tenho que 2x menos 3y mais 4 terços de z mais 0,25 tem que dar zero. Então, isso aqui é uma equação linear. Os coeficientes são números e os valores das variáveis, elas são de primeiro grau, não tem expoente. De segundo grau ou outro expoente qualquer. Então, o que a gente tem que saber? Primeiro, todos os números reais que acompanham as variáveis são chamados de coeficientes. Isso vai ser muito importante, então lembra disso. Todos os números reais que acompanham as variáveis são chamados de coeficiente. Todo número que não acompanhar uma variável é considerado um termo independente. Eles não dependem, eles são independentes dos termos x, y, z, w e vai. Eles não dependem de uma variável, então por isso eu chamo de independentes. Eles são termos que estão soltos, eles não dependem de valor numérico nenhum. Eles só são aquele valor e pronto. No nosso caso aqui, o 0,25 era o nosso termo independente. Ele não dependia de ninguém. O 4 terços depende do z, o menos 3 aqui depende do y e o 2 depende do x. Eles estão interligados com esses valores. E outra coisa que é extremamente importante, em equações lineares, as variáveis assumem somente um valor, ou seja, só existe uma resposta por variável. Até mais, meus queridos.